Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco podcast. E hoje temos o Dr. Bruno Burjaili, neurocirurgião. Uma honra tê-lo aqui, doutor. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Um prazer estar aqui. Maravilha. E você que é de casa já sabe que o Além do Jaleco traz a trajetória de grandes profissionais, de profissionais que estão revolucionando a medicina com seu trabalho. E nosso objetivo aqui é poder não só trazer essa visão técnica, mas também a trajetória por trás desse jaleco, doutor. Então a ideia é trazer de fato toda a jornada que te trouxe até aqui. Então vai ser um prazer poder entender exatamente o que você trilhou, pensando lá no começo da sua carreira. Fique à vontade, porque agora realmente é mergulhar no que tem por trás desse jaleco, doutor. Vamos lá. Só pra gente poder entender, medicina pra você sempre foi um sonho desde a infância? Como que começou isso? Olha, eu sempre gostei um pouco de tudo, na verdade. E eu tinha dificuldade de saber do que eu não gostava, né? Na época de escolher minha carreira. Por muito tempo eu não achei que eu fosse médico. Comecei a me interessar bastante por programação. E aí eu pensava até em fazer engenharia uma época, mais voltado para programação, para eletrônica. E cheguei a fazer vários, na época, os vestibulares, né? Ou programas parecidos com os vestibulares, para engenharia eletrônica e tudo. Um pouquinho diferente. Curiosamente, a gente está aqui em São José dos Campos e uma das minhas opções na época era fazer ITA, né? Era fazer algo voltado para essa área. Eu gostava, achava legal programação. Na época, né, para quem está mais jovem aí hoje todo mundo fala disso, mas na época não era assim tão comum, né, se falar disso. E aí eu já tinha feito a inscrição, na verdade, para quase todos os processos seletivos para engenharia e tudo. Passei em alguns, nem fui fazer a segunda fase, e no meio do caminho eu comecei a estudar sobre neurociência. Não vou falar que era um boom assim na época, porque até hoje a neurociência parece que está sempre aí agora, né? Mas tinha artigos nas revistas científicas voltadas para o público leigo que eu acompanhava muito nessa área. E aí, de repente, eu falei, não, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer neuro. E eu já entrei na medicina com essa vontade, né? Claro que a gente tem que entrar de cabeça aberta, tem que aprender tudo, é importantíssimo quem faz, né? Medicina não se fechar. Você vai ser bom no que você faz se você também entender de todo o restante, né? Claro. Mas eu entrei com esse propósito e o tempo todo foi assim. Maravilha, então foi algo que você foi descobrindo ali ao longo do caminho. E nessa trajetória da medicina, o que fez você optar pela sua área, que é uma área muito sensível, uma área que muitos médicos ali veem como diferente, né? E você é uma referência nessa área. Você consegue trazer detalhes do que te motivou a ir para essa área? Olha, eu sempre achei muito interessante esse lado de eu ter um cérebro, né? E a gente ter um cérebro e essas coisas super sofisticadas que a gente sente, que a gente pensa, estarem acontecendo numa coisa física, né? Então, a gente tem esse mundo nosso abstrato, tudo que a gente tem essa experiência pessoal, íntima, e eu achava, nossa, que legal, isso não está acontecendo no cérebro, isso, né? E aí tem um mapa ali no cérebro com regiões, e cada região faz uma coisa. Eu sempre achei isso fantástico, desde criança eu achava isso fantástico. E aí eu tive um projeto numa feira de ciências, na minha época na 4ª série, que equivale ao 5º ano hoje, né? Que eu tinha 10 anos. E a história é curiosa, havia uma feira de ciências na cidade. Para eu participar, eu tinha que ter uma feira de ciências na minha escola. Eu comecei a pedir para a minha escola para ter uma feira de ciências, não tinha, e aí começou a ter, né? Tinha outras pessoas que queriam fazer isso, mas eu me lembro de eu pedindo para a escola para ter uma feira de ciências, e aí fizeram essa feira de ciências, e aí eu ganhei da minha categoria, que era de 1ª a 4ª série, com um projeto de neuro, né? Em que tinha uma boneca com cérebro, e as regiões do cérebro eu colocava ali o fio. E, por exemplo, se fosse a região da visão, eu colocava o fio e acendia os olhos da boneca. Então, meu pai me ajudou a fazer, que envolvia soldagem e tudo, né? E a gente fez juntos, né? E eu ganhei na minha categoria por esse projeto. E foi um marco, né? Assim, naquela época eu não imaginava que eu fosse fazer isso profissionalmente.
mas sempre me atraiu. E essa mesma coisa de ter alguma coisa no cérebro que corresponde a sentimentos ou pensamentos complexos, ao que nós somos, isso me motivou depois lá na frente, né? Então, eu não sabia muito bem se eu ia fazer neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, mas eu tinha muita quase convicção de que seria, envolvendo o cérebro. Ao longo de toda a faculdade, foi assim. Que legal, é uma área que realmente é muito importante. E teve algum caso, assim, alguma história que para você foi diferente, no sentido de não ser tão convencional, ou que você lembra como algo que chamou sua atenção, algo que alguém que é de casa nem imagina que o médico vive? Olha, eu acabei escolhendo para o meu dia a dia uma coisa meio, né, assim, fora do convencional, né? Sim. Que então a gente lido bastante com situações que me impressionam nesse sentido. A principal cirurgia que eu faço é de implante de eletrodo no cérebro e é uma cirurgia feita quase sempre com o paciente acordado. A gente faz testes em tempo real, né? A gente tem que ter uma convicção plena de que o eletrodo está bem posicionado e uma das maneiras de a gente fazer isso é testando com a pessoa acordada. Então, se ele estiver assim 12 milímetros fora do lugar, a gente vai deixar de ter o efeito desejado, ter um efeito indesejado. Então, é uma coisa sempre muito curiosa e a maneira como as pessoas se comportam enquanto estão ali numa cirurgia acordadas é sempre chamativa, né? Às vezes a gente tem pessoas que parecem ser muito ansiosas e se comportam super bem, pessoas que parecem ser tranquilas e ficam muito ansiosas no dia, e pessoas que ficam mais brincalhonas, contam mais piadas, outros que ficam silenciosas, muito sérias. E é uma experiência única na vida, né, de alguém tá ali acordado, não dói, né? Porque o próprio cérebro não dói. Dói a pele, a cobertura do osso, a gente anestesia e pronto, né? E por incrível que pareça... Não dói nada? Dói a picada da agulha. Dá pra gente fazer uma analogia com você ir ao dentista, né? E ele fazer aquela anestesia. Você vai sentir ali aquela picadinha da anestesia, uma dormência. Você vai sentir que estão mexendo, mas não dói. E o dentista, ele usa ferramentas que podem, né? Você pode usar uma broca no seu dente, pode tirar o dente, pode fazer corte, ponto, né? Então, eventualmente coisas mais agressivas do que a gente faz no meu caso, né? Porque no caso a gente tem que fazer uma pequena abertura na pele, uma pequena abertura no osso para o eletrodo passar e nem é uma cirurgia que dói muito pós-operatório, é raro alguém que tenha alguma dor, geralmente tem algum motivo para ter uma dor maior, a cirurgia em si não dói, assim, praticamente nada. É estranho, é desconfortável, né? Tá ali no centro cirúrgico, tudo. Mas não é uma experiência particularmente dolorosa. Às vezes dói mais as costas, porque tá numa posição assim por muito tempo, do que onde a gente está mexendo. E se sentir um pouquinho de dor, avisa, a gente aumenta a anestesia, né? Então, muitos já passaram por procedimentos, né, com anestesia local, fazer uma sutura, porque teve um acidente, um corte. É mais ou menos essa sensação, né? Mas a pessoa consegue ouvir ali a atividade do próprio cérebro enquanto a gente está trabalhando. A gente coloca um eletrodo para captar o sinal cerebral, ele tem uma curva ali na tela e tem um ruído. Então, quem está atento à própria cirurgia vai notar que o ruído vai mudando ao longo dos testes que a gente está fazendo. E a gente aumenta ali o estímulo para ver se melhora o sintoma. E a gente procura, né? A gente vai aumentando até que aconteça um sintoma leve, mas que não seja interessante, para a gente ver a margem de trabalho que a gente tem. Então, se eu quero, por exemplo, eu estava numa cirurgia hoje de controle de tremor, uma doença chamada tremor essencial. Então, a pessoa treme, né, para pegar um copo, ela treme para colocar o copo na boca, a gente pega um copo de papel ali na hora para o paciente simular essa situação. Então, está tremendo com um copo de papel. Quando eu ligo o eletrodo, quando ele já está em posição, a pessoa para de tremer. A gente registra isso por vídeo, né? Ou então a pessoa não consegue escrever o nome. Hoje foi bem interessante. Ela escreveu o nome com muita dificuldade, bastante tremido. E quando ligou assim, numa intensidade muito baixa, já parou de tremer para escrever o nome. Então foi bem legal. Então mas a gente depois começa a aumentar o estímulo para ter algum efeito como uma dormência, ou então uma dificuldade de fala, ou então a mão puxa ali um pouquinho o músculo.
Isso não machuca, tá? É discreto. Mas só para a gente saber o quanto que eu tenho de intervalo entre o que ajudou e o que começa a atrapalhar. Porque eu vou usar essa janela, esse intervalo, quando eu estiver depois no consultório, com um tablet médico, programando esse aparelho sem fio, ali no consultório, claro. Não de casa, né? Ninguém vai ser hackeado por isso, mas no consultório, com o tablet, eu consigo programar. E aí eu vou usar esse intervalo interessante para, em vez de eu aumentar um remédio, eu vou aumentar a intensidade do estímulo e corrigir aquele sintoma. Maravilha, maravilha. E tem algum caso específico, recente, assim, que você se lembra de ter feito a diferença do tratamento realmente ter feito bastante sentido? Olha, nesses casos, quase sempre faz bastante diferença, porque são doenças que retiram muito da qualidade de vida, né? Parkinson, tremor essencial, distonia. E no Parkinson você tem tremor, rigidez, lentidão de movimentos, alterações de caminhada. No tremor essencial é basicamente o tremor, mas é um tremor para fazer coisas muito práticas do dia a dia, para comer, para beber, para usar uma xícara, para escrever, para tirar uma selfie no telefone. A pessoa vai para um jantar e treme na frente das pessoas, fica constrangida. Na distonia, que é uma doença que tem torções, posturas viciosas. Então já são doenças que tiram muito da qualidade de vida. E como a cirurgia melhora esses sintomas, ela é sempre uma cirurgia que tem essa característica de ser muito gratificante, de melhorar muito a qualidade de vida mesmo, né? E tem outras cirurgias que não vão fazer isso, que vão tirar um tumor que está prejudicando a vida da pessoa, né? Às vezes doenças até mais graves, de certo modo, mas que a própria doença em si é agressiva e tem que ser, né, tratada. Mas nesse caso, a indicação é justamente por isso, né? Eu tenho um sintoma importante na minha qualidade de vida, eu optar por uma cirurgia no cérebro, mas opto assim com toda a convicção porque ela vai me devolver muitas coisas que eu perdi, sabe? Perfeito, perfeito. Incrível, doutor, essa visão prática, assim, para quem é leigo, para quem tá querendo entender um pouquinho mais, para quem teve um parente que passou por algum processo. Eu falo também porque eu tive uma experiência similar com um parente também que teve cirurgia através da neurocirurgia, né? Um neurocirurgião após um acidente, teve um caso. Mas eu acho que todo mundo que não é da área sempre se pergunta, né? Como que isso acontece? Trazer essa clareza é muito importante. E eu acho que isso fez total diferença para a gente poder compreender. E, doutor, pensando em plano agora, pensando em visão para esse 2025, para o que vem pela frente, o que a gente pode esperar do doutor Bruno, pensando em posicionamento nas redes sociais, pensando em conteúdo de qualidade, o que a gente pode ver, doutor, para esse ano? Olha, a gente tem intensificado sempre a divulgação de informação. Tem uma tecnologia relativamente nova que eu tenho divulgado bastante, que é algo chamado ultrassom focalizado de alta intensidade. O uso de um capacete que produz feixes de ultrassom que se encontram num ponto dentro do cérebro e conseguem fazer uma ablação nesse ponto, e essa ablação vai interromper um circuito doente. Circuito este que provoca tremor, basicamente. Então a gente vai interromper o circuito doente com esse circuito. Atualmente eu faço isso em parceria nos Estados Unidos. A gente tenta viabilizar para o Brasil, mas assim, surpreendentemente bem tranquilo fazer lá. São poucos dias lá nos Estados Unidos para fazer o tratamento. Os pacientes têm se interessado cada vez mais. Então isso é um tratamento que chama atenção. Vem ao lado desse implante de eletrodo cerebral. A gente está sempre tentando expandir, né, chamar novos colegas para participar das nossas redes de atendimento e de educação, de treinamento. E todo mundo está falando bastante já tem muito tempo, mas a gente está ouvindo isso absurdamente de modo frequente nas mídias sociais hoje, como que a IA é o ano da IA 2025. Isso é um pouco, de repente, né, oportunista, mas de fato a gente tem visto esse avanço ser muito rápido e a gente tem se perguntado como é que a gente pode usar isso em benefício da saúde, né, sem substituir o que nós temos de repente insubstituível. Sim. Né, e não deixar que isso atrapalhe, né, o nosso processo, porque às vezes uma coisa que é pior, mas tem um custo vantajoso, pode atrapalhar, né, onde a gente quer chegar. Então a gente está bastante atento a isso para ver como usar isso de modo benéfico e construtivo para que os pacientes tenham um atendimento melhor, né, e não pior, que seja uma ferramenta sob o nosso controle para a gente amplificar o nosso acesso
humaniza as coisas, para que a gente não perca o que nos faz, né, especiais como pessoas. Perfeito, é uma linha tênue nessa questão da tecnologia e a parte humanizada. Até que ponto, doutor, você vê como útil e importante a inteligência artificial na medicina, na sua visão? É facilitar os processos do dia a dia, né? Então, você conseguir, assim, coisas que são mais repetitivas, por exemplo, mais... você facilitando consegue, por exemplo, ampliar o acesso a pessoas que não teriam esse acesso, você consegue aumentar a quantidade de atendimentos dependendo do tipo de atividade que você está fazendo, você consegue, em alguns casos, de repente, evitar erros, né? Alguns tipos de tarefas a máquina pode fazer melhor do que a gente, mas é um pouco angustiante, de fato, você pensar onde a IA está chegando. Você já utiliza em algum processo? Não tão frequentemente, né? Mas a gente fica se perguntando como utilizar e também como não deixar que ela nos prejudique, Sim. né? Atrapalhando alguma coisa que era melhor sem ela. Mas se a gente identificar o que nos faz únicos, né? Que a IA de repente não possa fazer, e a gente se dedicar mais a isso, por que não, né? Então, se você tem uma tarefa que 50% é repetitiva e 50% é criativa, de repente a IA fazer a parte repetitiva, que não é tão interessante. Dá mais tempo, né? E você vai fazer a criativa no restante do seu tempo, então seria legal, né? E aí você se integrar com a IA. A IA pode te dar pistas para você ser mais criativo ainda. Ela pode ajudar você a superar dificuldades nesse processo. Então, uma vez que a gente a utilize como uma amplificação do que nós somos, eu acho super legal. Mas acho que a gente tem que ficar bastante atento, porque em vários processos, né, na história da humanidade, nem sempre a cultura ou a inércia leva por um caminho interessante. Então, como ela é uma coisa que pode tornar, alavancar muito ou potencializar muito algumas coisas, se você potencializar uma coisa ruim, aí ela não vai ser legal. Ela é uma lupa, como toda ferramenta. Dependendo de como você usa a ferramenta, ela pode ser usada para cá ou para lá. Então, talvez mais do que nunca, a gente, como humanidade, tem a obrigação de nos questionar como eu vou usar essa ferramenta cada vez mais poderosa, como que eu vou lidar com os trabalhos que ela retira, como eu vou criar novos, o que eu vou fazer com o meu tempo livre, né? Como preservar, até identificar o que nós temos de único, o que nós temos que essa ferramenta não vai tomar nunca, né? E aí ela vira nossa aliada. Ela é uma ferramenta, né? E será que ela vai escapar das margens de ser uma ferramenta e de alguma maneira ser autônoma? Todo mundo se pergunta isso, né? Então a gente quer pensar que não importa quão poderosa ela fica, a gente consiga não perder o controle, né, de nós mesmos. E, enfim, eu acho que é o grande tema, não só na medicina, mas em tudo, né? E na medicina é particularmente perigosa, porque eu acho que ela pode, enfim, atrapalhar, né, se nós não ficarmos muito atentos. Eu devo dizer que não quero ser pessimista, mas se a gente não tiver essa atenção especial, existe um risco razoável dela atrapalhar algumas coisas. Perfeito. E você conhece alguém, alguma referência da área, assim, que tem utilizado bastante na parte, não só acadêmica, mas pensando ali nos atendimentos aos pacientes? Existe isso de forma frequente na área hoje? Eu acho que não é frequente, mas acho que tem crescido. Bacana. E dependendo do nível de sofisticação e de qualidade que você oferece, se for um nível muito baixo, eu já vejo esse potencial até de substituição, né? Uhum. Conforme você vai oferecendo algo mais específico, mais caloroso, mais elaborado, não acho que já exista, mas a gente tem se surpreendido bastante, né? Então é um dever nosso procurar entender e utilizar o que tiver ao nosso dispor para conhecer, para dominar e para esse caminho ser bem orientado, né?
Então, eu acho que na nossa área, como sempre, o médico ele tende a ficar muito concentrado na medicina, mas ele está um pouco atrasado em outros aspectos. E acho que na IA não é diferente. A IA está acontecendo ali do lado do médico, ele está, de repente, tomando pouco conhecimento disso, poucos estão. Então, eu vejo, como você me perguntou, na minha área, menos envolvimento do que eu acho que seria necessário em relação à IA. Não, legal demais. Essa visão, a técnica, né, trazendo essa atualização da tecnologia é muito importante. Até te perguntar nesse sentido também, o que você acha que é papel do médico nessa revolução da inteligência artificial? O quanto você acha que ele deve se interessar e estudar sobre isso, pensando nos próximos anos com essa evolução, na sua visão? A gente, como todas as áreas, a gente tem... Se a gente não parar para olhar para essa evolução, ela vai engolir a gente, né? É inevitável, como acontece em outras áreas. E a medicina pode provocar assim, uma ilusão de que está protegida quanto a isso, pelo lado humanista da medicina, mas é uma ilusão. Até porque muita gente pratica a medicina sem tanto cuidado nesse sentido. E essa prática médica ou em saúde, que não seja tão preocupada em relação a essa sensibilidade, ao acolhimento, a entender cada um de maneira individual, ela vai ser substituída mais rápido por essa tecnologia. Tem muitas coisas em medicina que são processos repetitivos, né, e protocolares e algorítmicos, né? Então, esses processos a IA vai substituir mais rápido, né? E os mais complexos, eventualmente, mais para frente. Então, como é que se você tem uma IA para pegar uma consulta, transformar num texto, para você poder fazer isso sem você mecanicamente digitar, organizar, seria interessante, né? Se você tem uma IA para facilitar um atendimento no momento em que as pessoas estão descansando e ela pode acolher alguém num horário fora do horário de trabalho, pode ser interessante. Ou para alguém gerenciar e você amplificar o seu poder de atendimento. Ou para revisar um processo repetitivo e ver se não teve ali um lapso. Ou para melhorar a interpretação de uma imagem. Ou para fazer um checklist se uma cirurgia está segura, ela automaticamente vê se todos os processos foram cumpridos. Não, faltou aqui esse detalhe, né? Ou antes de um procedimento médico começar, ela vê se tem um material que não chegou para já mandar alguém correr lá e pegar esse material ser mandado. Ou para você integrar artigos médicos que são produzidos num volume enorme hoje e ter sistemas que consigam qualificar a qualidade desse artigo, de repente geridos por IA, e você consiga graduar a qualidade desse artigo de um modo validado, até para quando alguém vai lá, de repente, na internet divulgar um artigo ruim, não, mas a nota desse artigo é muito baixa, né? Quem sabe métodos assim que vão, como eu disse, aí vai estar ao nosso favor, né? Para não ser o contrário, uma IA fazendo um artigo ruim para alguém, de repente ter ali uma representação científica grande que não seja merecida. Então, bom, as ideias são infinitas, né? Sim. Então, então são algumas sugestões, né, quase que um brainstorm práticas, aqui, né? Tudo isso é muito útil, né? Para quem é médico, está começando, ou está querendo realmente automatizar aquilo que não vale a pena colocar energia, porque sabe que delegar é mais inteligente para o atendimento, para o dia a dia. Bacana ter essa referência. E, doutor, agora pensando um pouquinho mais nos planos, nos sonhos que você tem ainda, tem algum sonho que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar? O paciente quer saber isso, doutor. Bom, eu tenho assim o privilégio, né, eu sempre fui muito assim dedicado, né, quase obsessivo em fazer as coisas que me davam sentido do ponto de vista filosófico, né? Então, eu profissionalmente eu realmente faço o que eu queria fazer, mas não sem um grande esforço para isso, né? E sem ter que aprender de diversas áreas que eu não imaginei que eu tivesse que aprender para conseguir fazer isso. Do ponto de vista pessoal, né? Eu dou muito valor para a família, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos e é um momento de muita felicidade na minha vida nesse sentido, né? Então seria injusto eu exigir mais do que isso,
Então, eu vivo, de certo modo, esse sonho, mas a gente está a todo momento criando novos, né? Então, mas acho que o principal sonho, até como hoje, como pai, é assim, a gente conseguir construir um mundo que não se perca diante de novos poderes que nós estamos adquirindo, né? E a AI é um deles, por exemplo, mas a gente tem acesso hoje a algumas tecnologias que estão modificando muito do cerne do que nós somos e hoje eu acho que é quase angustiante você pensar em caminhos ruins que elas podem tomar. Então, o nosso dever aqui, acho que o nosso sonho deve ser esse, assim, manter o que nos faz tão únicos como humanidade, que nos faz tão, né, belos ou especiais, né, aqui. E essa vigilância vai ser muito necessária. Então, entregar assim, para os meus filhos esse mundo sem que ele tome um caminho que retire o que nós somos. Que bacana, muito bacana a história, doutor. E pensando em conciliar essa vida profissional e vida pessoal, quão desafiador foi no começo? É desafiador ainda? Porque você, por exemplo, viaja bastante para trabalho, tem toda uma agenda realmente bem apertada. Como que funciona isso, doutor, para você? Como você lida com isso hoje? Eu lido assim, o trabalho ele pode consumir tudo, né? Não tem fim hoje, né? Você tem um telefone que pode nunca parar. Antigamente a gente tinha horário comercial, você fechava ali a loja, né, e acabou. Mesmo o médico que tinha ali um plantão, que estava sempre atento porque tinha urgências, isso era muito mais restrito. Hoje é sem fim, né, para todas as áreas. Então, se a gente não delimitar arbitrariamente, olha, esses aqui são os meus horários os momentos em que eu não estou no meu trabalho, ou que eu vou me dedicar para a minha família, vou me dedicar para os meus amigos, vou me dedicar para o lazer, para o exercício físico, para tudo. Se a gente não para organizar isso, a gente está fadado a não fazer. Um erro muito frequente na minha área, de colegas meus, é falar assim, nossa, Bruno, de repente meus filhos estão com 15 anos e passou tudo, eu nem vi. A gente escuta isso demais, né? Então, eu recomendo fortemente, e é isso que eu tento fazer, isso que eu aplico, que você, de fato, se organize. Você quer ter um desempenho profissional intenso, você quer conquistar seus sonhos profissionais, é muito legal. Mas se você não colocar fronteiras, isso passa muito rápido, isso não volta. É um momento muito especial da vida esse. Então, eu recomendo que todos os colegas, e esse que me orienta, tenham esses aqui são os momentos que não vão ser invadidos pela profissão. Tá? Caso contrário, isso não tem volta, né? É algo que não tem volta. E esse que eu tento aplicar. Apesar de viajar bastante, de ter uma rotina muito intensa, eu tenho momentos de muita intensidade, quando eu estou longe da minha família, e tem momentos em que eu diminuo um pouco da intensidade para estar ali perto. É como se fosse, né, um sprint e depois descansa. Né? Então, isso é o modo como eu faço hoje para conseguir ter uma intensidade, ter um desempenho, mas ao mesmo tempo deixar o que é sagrado ali, de certo modo, intocável. Legal demais, legal demais. E para o médico que está assistindo a gente, doutor, como que você sugere que ele organize essa agenda? Ele separar, colocar limites é muito importante, mas você tem alguma regrinha que você faz, um percentual, de repente, de dias que você faz uma coisa? Como que você organiza isso na prática? Eu acho que... Bom, eu não sei, né? Parecendo coach, né? Mas eu estava falando com um amigo meu esse dia sobre isso. Eu acho que é importante você ter frequência, porque mesmo que você tenha muito tempo, por exemplo, com a sua família, mas você fique muito tempo sem o contato, isso é um impacto importante, né? Então, mesmo que você fique assim, final de semana inteiro com a sua família, mas você nunca esteja com ela de segunda a sexta, esse buraco ele é notado, né? Principalmente pelas crianças, né? Então, é importante ter uma certa frequência. Claro que você pode ter momentos em que você viaja. Eu mesmo passo, né, alguns dias longe da família, mas
nesses dias eu presto atenção para estar sempre falando, mas são poucos dias, não pode ser sempre. Então você tem que ter uma frequência, não pode ser só muito tempo, mas com muitos buracos. E você também tem que ter momentos de muito tempo contínuo. Então você pode, eu vou ter os finais de semana e eu vou pegar uma semana mais pesada e outra mais leve. Particularmente é o que eu faço. Ou então não, eu tenho 3 dias da semana muito intensos e 2 que não são. Eu vou ter 2 finais de semana que não tem como, eu tenho que dar um plantão, eu tenho que me dedicar, tal, mas aí nos outros 2 eu estou full time. Então, eu acho que você tem que ter essa vivência de todos os cenários com a família. Tem que ter o cenário do final de semana, tem que ter o cenário da rotina, tem que ter o cenário de muito tempo e também de frequência. Tá? Então, você tem que pensar em encaixar isso. Não dá para você pensar só em muito tempo sem frequência. E nem também só em frequência. Eu vejo todo dia, mas só antes de dormir meia hora, mas nunca fico muito tempo com a família. Não dá. Eu tenho que ter vivência de dia de semana, que é rotina, que é escola, que é cuidar, que é a pessoa ver você ali participando do dia a dia, mas também tem que ter um momento do final de semana, que é o descanso. Então, você tem que pensar em participar de todos os cenários, mesmo que você não participe sempre. Entendeu? Então, se você não pode participar de todos os finais de semana, participe de alguns. Não pode participar de todos os dias, participe de alguns. Pensar que todos esses desenhos de presença são importantes. Incrível. E é legal porque traz uma certa referência, mostra que é natural esse desequilíbrio por um certo momento, né? Para poder realmente, no fim das contas, equilibrar no todo, mas no dia a dia ali tem seus desafios. E, doutor, você falou bastante de inteligência artificial, tecnologia, você se mostrou realmente não só focado na prática médica, mas também sabendo que tem outras áreas que são importantes para você, como profissional, prosperar. Pensando em internet, pensando em digital, você que também é empresário, também tem negócios na internet, como que você vê, doutor, isso para o médico? Você acha que é importante olhar para esse lado de educação também, que os infoprodutos é algo que também que hoje, em 2025, continua forte? O que você vê em relação ao mercado de educação digital? Meus pais são professores, né? E eu penso assim, ironicamente, como que uma profissão que tem sido muito desvalorizada, né, bem abaixo do que deveria, isso, né, é muito claro para todo mundo, mas como que a educação digital virou um grande boom, né? Eu falei, olha, já pararam para pensar como que essa função de educação que estava tão abandonada, em termos da cultura respeitá-la como deveria, como é que ela tomou assim um protagonismo, né? Todo mundo agora é um professor online, né? Então é fundamental a educação, sempre foi, nunca deixou de ser, e o digital ele propicia isso. Só que ele também propicia divulgação de informação ruim, né? Então você tem que sempre se questionar se você não caiu numa bolha, e o digital faz isso, né? É muito fácil ele te colocar numa bolha. Então você tem que também parar e pensar, será que eu não fui colocado numa bolha? De vez em quando eu deliberadamente não acesso o digital por um meio, vou por outro, onde os meus vícios de comportamento não estão ali presentes ainda, para ter acesso a informações diferentes. Eu estou lendo muito sobre a importância de você preservar a natureza, eu também vou ler, olha, e quem discorda disso? Quem pensa A, não, vou procurar quem pensa B. Para você não necessariamente concordar, mas para você enriquecer sua informação. Então, a educação digital é fundamental, todo mundo que trabalha com isso, eu acho que tem que intensificar. Todo mundo que consome isso tem que continuar consumindo e questionar a alternativa. E seja lá o que você fizer, se você tiver a capacidade de chegar a quem precisa de você e educar sobre o que você faz, isso é sempre muito interessante, né? No que eu faço, eletrodo cerebral é uma coisa que existe há quase 40 anos para tratamento, mas é pouco conhecido por quem precisa. Então, eu me esforcei para chegar a quem precisa, não para convencer médicos da importância. Não, a minha prioridade é chegar a quem precisa disso, porque as pessoas estão ali e não sabem. Às vezes ela depende de um ou outro profissional que não passa essa informação para ela. Então, eu falo, olha, eu quero chegar diretamente a quem tem esse sofrimento e falar para essa pessoa, pode ser que exista um caminho para você. Você conhece esse caminho? Pode ser que também não seja, mas pelo menos conhecer o caminho, você tem o direito de conhecer esse caminho. E eu sempre fui muito incomodado pelas pessoas que precisam do que eu faço não saberem que isso existe.
Tá? E isso que me motivou, isso que me norteou e que me norteia. Sempre assim, olha, quem de fato precisa do que eu faço e nem sabe que pode precisar. Então, se eu puder educar essas pessoas quanto a isso, eu vou fazer diferença na vida dessas pessoas. Né? Então, o que você faz tem que ser real, tem que ser importante, tem que ser bem feito, tem que ser denso. Não pode fazer simplesmente qualquer coisa que venda ou que conquiste. Você tem que fazer uma coisa que tenha sentido. Mas não adianta também você fazer e nem fazer bem feito. Isso tem que chegar a quem precisa. Tá? E o médico é especialista em não saber chegar a quem precisa. Em ter todo um conhecimento, às vezes conquistado a duras penas, mas ele quase que abandona aquele conhecimento ou se afasta, porque as pressões do dia a dia não dão, né, não trazem a ele quem precisa daquilo. Então, sempre se pergunte, o que você faz? Para que você se preparou? E agora, como é que você faz isso chegar àquele que não tem essa informação? Entendeu? Isso, se você se orientar assim no digital, a chance de dar certo é muito grande. Já aconteceu, doutor, de algum paciente ter consumido um conteúdo seu no Instagram e aí, a partir disso, ele mais consciente, de repente mais preparado para uma consulta? Ah, sim, sem dúvida. Você acha que faz a diferença isso? Faz. E a gente também faz pensando nisso, né? Eu sei que o paciente vai vir para uma consulta, ele vai acompanhar comigo por muito tempo e que, por exemplo, ele vai em algum momento ter que fazer a cirurgia. Então, eu até estimulo, procure, veja uns vídeos, anote suas dúvidas, volta para me trazer essas dúvidas. Tem paciente que chega para mim, Bruno, agora eu já sei que... eu já sei tudo sobre a cirurgia, eu já vi todos os seus podcasts, já vi todas as suas Acho que é o expert ali. Então, e realmente, assim, alguns têm menos dúvidas, mas o mais importante do que isso de repente, ter mais dúvidas. A pessoa vê e por estar vendo, por estar mergulhando naquele assunto, surgem as dúvidas pertinentes para a situação dela. E aí ela chega à consulta totalmente alinhada com o que ela mesma precisa. Ela teve a oportunidade, teve tempo de, ao ver aquele conteúdo no digital, num tempo maior do que o tempo de consulta, por mais que a minha consulta seja longa, ela não é infinita, né? E a pessoa às vezes passou horas vendo aquilo no digital. E aí ela vem super assim, amadurecida sobre a situação dela. Ela viu ali vários exemplos de outras pessoas, várias possibilidades de tratamento e chega assim alinhada, né? Então, várias vezes isso acontece. E várias vezes as pessoas também falam, Bruno, obrigado, eu fiz a cirurgia em tal lugar, que está distante de mim, mas por causa do conteúdo que você passou, né? Então, isso de vez em quando até sai um pouco do que você imaginava atingir, é muito legal isso, mas eu falo isso para motivar, né? Assim, se você olha, por exemplo, para a internet e vê quanta coisa ruim existe, então vai lá fazer uma coisa boa, tá? Eu mesmo sou de uma geração em que no momento falava, mas está o médico na internet, como se não fosse uma coisa positiva, como se não fosse uma coisa séria, como se você só pudesse prosperar ali de uma maneira questionável. E fala, não, mas peraí, vamos fazer da maneira que eu acho certo, baseado na ética, na ciência correta, na medicina, né, adequada ao que as pessoas precisam. Então, se eu acho que esse jeito aqui não é legal, deixa eu fazer do outro jeito, porque quem tiver procurando isso na rede vai encontrar o jeito ruim e vai encontrar o jeito bom, se eu acho que o meu jeito, né, é bom. Então, vamos expor isso para as pessoas, né? Então, quanto mais você acha que uma coisa não está legal, maior a sua obrigação de ir ali fazer diferente. Tá? Então, se alguém ainda tem preconceito quanto a isso, derrube o preconceito. Se alguém ainda não vê a importância disso, isso é quase essencial hoje, né? As pessoas vão procurar você, às vezes, ali na internet, antes de perguntar para o vizinho. O próprio boca a boca, que sempre foi o melhor método de propagação das informações, talvez hoje não seja mais, né? Porque... Hoje é de WhatsApp para WhatsApp, já que não é nem mais boca a boca. Então, né? Então, essa que é a minha mensagem aí para quem, né, trabalha na área, né, ou está pensando em trabalhar. Que legal, encorajou muita gente aí de casa. E, doutor, pensando em atendimento, pensando para quem é paciente agora, que quer conhecer seu trabalho, eu gostaria realmente de fazer um agendamento. Como que funciona hoje? Olha, os canais de comunicação, existe o site, né? Que é o neurobruno.com, é fácil de se lembrar.
Dali você tem todas as informações sobre os tratamentos de que a gente está conversando. Tem links para várias reportagens de vários canais que detalham esses tratamentos melhor. Tem links para podcasts. Tem o link para as mídias sociais. O Instagram é muito movimentado, né, que é o Dr. Bruno Burjaili. O Facebook para algumas pessoas que preferem, mas é parecido, o jeito de se chegar ali. No YouTube tem materiais um pouco mais longos, né? Você recomenda que o paciente veja mesmo íntegras. algo mais denso antes da consulta? É muito pessoal. Depende. É muito comum a família assistir e trazer o paciente. A pessoa traz o pai, traz o cônjuge, né? Tem pessoas que adoram conhecer sobre aquilo em detalhes, tem outros que não, eu prefiro não saber tantos detalhes, saber na consulta, eu prefiro que quem está do meu lado veja e me traga. Eu trato de doenças que são um pouco mais comuns nos homens, por exemplo, e que tem mais mulheres que trazem, tá? Então, nem sempre assim, mas existe esse padrão. Curioso. Né? Você pensa que a família é muito importante, né, nesse tipo de... Fundamental. É fundamental. Tá? Tem gente que até chega ao extremo. Olha, eu marquei a consulta pro meu pai e ele não sabe. Falei para ele só ontem. Claro, se a pessoa não quisesse, ela não iria, né? Sim, não sim. É uma coisa forçada. Mas tem gente que faz isso, né? Porque se você está com um diagnóstico que ainda não está definido, você pode estar abalado com aquela informação, você está inseguro, né? E às vezes quando você está inseguro e com medo, você quer evitar o assunto. Uhum. Isso não é sábio, mas é compreensível. Né? No primeiro momento você está ameaçado por uma novidade, né? Você não sabe o que é. Então, contar com quem te ama do seu lado para fazer isso por você e facilitar o seu caminho é muito bom, tá? Mas em algum momento quem tem aquele problema tem que encarar de frente, porque é só encarando que você vai saber o que é e o que você pode fazer para enfrentá-lo, né? Então, outra coisa interessante da mídia digital é que a pessoa acaba batendo sem querer naquela informação de uma maneira de repente diferente, que ela não teria outra para chegar ali e se sensibiliza. Ela vê uma postagem, olha, ficar sem saber sobre o que você tem não vai te ajudar. É melhor que você saiba e procure ajuda. E de repente ela ouve aquilo e fala, nossa, realmente, né? Deixa eu entrar nesse perfil aqui e saber mais alguns detalhes. De repente vou marcar uma consulta ou vou me sentir à vontade de conversar com a minha família sobre isso. Tá? Então, varia muito, né? E tem pacientes que procuram todas as informações na internet e acabam esbarrando em muita informação ruim. Isso já é um problema. Mas, aí que tá, se tem informação boa diluída, ela acaba chegando à informação correta. E eu sempre falo para os meus pacientes, viu alguma coisa na internet? É quase impossível hoje para um leigo diferenciar a validade daquela informação. Então, você vê, anota, traz para mim, que eu converso com você sobre isso. Então, eu vi um tratamento X. Infelizmente, tem mais chance de ser picaretagem do que verdade, hoje em dia. Mas anota, leva para o seu médico de confiança, ele vai te esclarecer, tá? E é isso, né? Já aconteceu algum caso curioso de alguém chegar com uma informação que não era verdade e que achou na internet? Se tá na internet, é verdade. Todo dia. Sério? Todo dia? Todo dia. Tem consultas hoje que são 90% do tempo para desmentir falsidades. E que é muito bom. Porque imagina aquela pessoa sem a oportunidade de tirar essas dúvidas. Tem esse certo? ângulo. Então, tem vezes que eu tenho que falar assim, olha, tá no final da consulta e a pessoa traz 3 polêmicas. Eu falo, ó, explico mais superficialmente, já coloco ali para a gente abordar aquilo em mais detalhe. Eu falo, não faça isso por enquanto, não está embasado. Eu vou explicar em mais detalhes no nosso tempo de convivência e tudo, tá? Mas já não faça e aí devagarinho a gente vai explicando. Então, tem várias propostas de tratamento que nem tratamento são e de má fé, né? Ou de baixa validade científica, que podem fazer mal ao paciente ou trazer custos à família, que são simplesmente assim, né, golpes. Então a gente na consulta hoje é muito comum. De vez em quando sai ali um famoso que fez uma coisa questionável. Os famosos, Aí você já sabe que vão ser os próximos meses de consulta, grande parte do tempo falando sobre aquilo, e é muito bom. É muito bom porque é o jeito certo da pessoa se informar.
com tempo, com profissional daquela Procurando área. profissional, E eu né? posso dar os argumentos com calma. Olha, não é legal por isso. Tal pessoa falou que ajudou a ela, mas tem vários motivos de ter ajudado. Ela pode ter a impressão que foi, se não foi. Né? Então, não é tão simples, não é tão rápido você desmentir. Mentir é muito mais fácil. Mentir na mídia social é facílimo, é rapidinho. E você mostrar que não é bem assim demora muito mais. E aí na consulta é uma oportunidade muito interessante da pessoa que está ali com aquelas dúvidas sobre informações que para ela até parecem verdadeiras, mas ela não tem segurança. É a hora de você tirar essa dúvida. E não faça nada, né, com a sua saúde, porque você viu na mídia social. Você vê, legal, tem a informação, anota, pesquisa, mas leva a alguém especializado naquela área para a pessoa te dizer, né, como manobrar aquela informação. Até mesmo para médicos, tem muitos médicos, né, que não recebem a formação necessária para interpretar um artigo científico, ou não se interessam por essa formação. Então tem muito artigo científico ruim, mesmo em plataformas grandes. É um conhecimento difícil de você obter e de você colocar em prática. Então, imagina o leigo, né? Como é que ele vai ver alguém ali na mídia falando algum assunto, aí a pessoa coloca um artigo ali embaixo, fala, pronto, é um médico com um fundo bonito, ou uma universidade, ou com um artigo embaixo, deve ser verdade. Às vezes não é. Às vezes não tem valor aquilo. Então, hoje você tem que fazer, tem que pegar, anotar, levar para o seu médico. E faça isso, né? E peça para o seu médico argumentar adequadamente sobre aquilo. Pegue, de repente, uma segunda opinião, uma terceira opinião, tá? Eu mesmo vejo algumas informações na internet de uma área que não é a minha, de um colega falando, e se eu pegar só aquilo, você vai acreditar. Eu falo, peraí, mas qual assunto que ele está falando? Deixa eu procurar aqui no artigo da área. Às vezes até um colega meu especialista daquela área para saber se é verdade, né? Porque ele vai ter uma experiência mais próxima do que eu, vai ter visto muito mais artigos do que eu vou ter tempo de ver. Então, é muito difícil hoje. É um grande desafio para a pessoa que está simplesmente sofrendo por aquela doença, ou tem um familiar sofrendo, conseguir ser assim inundada por essas informações e saber distinguir o certo do errado. Então, então, mais uma vez, a importância de quem quer fazer um trabalho sério, um trabalho ético, um trabalho com boas intenções, essa pessoa tem que se expor, essa pessoa tem que vir ali e usar essa ferramenta para orientar. É um dever social hoje, quase. Perfeito. Teve algum caso assim que você lembra de ter desmentido e de repente mudou a visão do paciente? Era algo que era completamente oposto? Tem. Tem. Muitos. É frequente isso mesmo? Algo assim bizarro de ser o oposto? Infelizmente é frequente. Sério? Infelizmente, no sentido, não queria que tantas pessoas caíssem, né, nisso, ou quase caíssem. Uhum. Felizmente, porque eu consegui orientar a tempo e ajudar, né? E eu orientar não é porque eu tenho alguma coisa de especial, de modo algum. É o método correto de se obter conhecimento que é especial. E todo mundo que quiser tem acesso a esse método da área, tá certo? Então, simplesmente, o certo, entre aspas, é o que todo mundo sentou junto numa mesa de alto nível, né, de conhecimento, debateu e definiu, entendeu? Então, o certo não é o que eu estou dizendo, eu simplesmente estou bebendo na fonte, entre aspas, certa, como todos podem beber. Então, quando a pessoa não bebe nessa fonte, você fala, mas por que não está bebendo? Ele sabe, ele deveria saber como ele está tratando as pessoas, ele tem que saber assim, o que eu estou dando é o melhor. Porque uma coisa é eu te dar uma dica que camiseta que você compra. Agora, se você vai ao meu consultório e me pergunta como que eu me trato, eu tenho obrigação moral de conhecer as maneiras e julgar. Ah, não, mas é ignorância do médico. Então ele não podia estar tratando, né? Então você não tem a prerrogativa da ignorância na escolha de tratamento. Você tem a obrigação de superar a ignorância antes de propor um tratamento. Então essa desculpa da ignorância do médico, ela não é correta. E do profissional de saúde, né? Então, é por isso que... Mas é muito comum. Então, eu tenho pacientes que gastaram, às vezes, fortunas, tá, em tratamentos absurdos. Ou que estão quase gastando. Alguns ficam até constrangidos na hora que a gente fala, você percebe no olhar que ele ia fazer e você pegou na hora certa. Que bom, ele agora não vai fazer mais. Deu para evitar nos 45 do segundo tempo. Deu para evitar. E às vezes, né, quando a gente tem a oportunidade de fazer
algum artigo, às vezes na mídia você percebe que aquilo tem um impacto, né? Porque a pessoa pelo menos tem o contraponto. Alguém falou A e você não, mas isso não está certo, isso aqui não tem fundamento. Então vamos falar B, que quando ela estiver procurando no Google ali, ela pelo menos vai encontrar uma opção, falar, não, então tem alguém falando bem, alguém falando mal, deixa eu pesquisar melhor sobre isso, sabe? Então hoje é o tempo todo a gente desmentindo e conseguindo, às vezes, né, ajudar a pessoa a não cair numa armadilha. E aí você se pergunta assim, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de receber essa orientação e vão fazer esse tratamento, né, sem qualquer fundamento, e de vez em quando tratamentos que vão fazer mal. Incrível, doutor. E chegando ao final do nosso episódio, eu queria te perguntar que você, na verdade, deixasse uma última frase para quem é possível paciente ou para quem teve algum parente que talvez seja importante esse entendimento da sua área. Que mensagem você deixaria para esse pessoal, para essa audiência? A mensagem é a seguinte: você tem o direito de conhecer os tratamentos existentes para aquilo que te faz sofrer. Então, você exige do profissional que cuida de você que ele te informe sobre as opções. Tá? Que não seja só uma coisa assim, passiva, chegou lá, o que eu faço e pronto. Não. Entenda o que você tem, entenda como aquilo vai evoluir com o tempo, entenda quais as opções de tratamento que existem. E já que estamos falando de mídia digital, procure nas mídias digitais pessoas sérias, né, ou diversidade de informações, para que você tenha repertório, para que você fale assim, olha, eu tenho pelo menos ideia de caminhos possíveis e eu vou saber se aquilo vale para mim. Tá? Particularmente do que eu faço dessa modalidade de tratamento cirúrgico, chega a ser escandaloso quantas pessoas poderiam passar por esse tratamento e não passam. Então, quem está sofrendo, o paciente que está sofrendo, que a sua família está sofrendo com isso, ela tem o direito de saber, ponto. Não quer dizer que ela vai fazer. Ela tem que saber, ela tem que conhecer, porque se ela não conhece, ou se ela conhece num momento muito assim, atrasado, de repente ela não tem mais aquela oportunidade. Tá certo? Maravilha, doutor. No final desse episódio, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Apex, aceleradora de profissionais da saúde. Quero agradecer também a Pitaia, né? Que inclusive teve a honra de ter o Dr. Bruno como parceiro. E a gente fica muito feliz de poder ter essa conversa, doutor, te receber aqui. Seja muito bem-vindo e com certeza gravaremos mais conteúdo, porque todo o conhecimento que você traz é enriquecedor para quem assiste, para colegas da área da saúde, médicos e também o paciente final que busca esse entendimento. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Forte abraço.